separado aí na sua casa. Mas a palavra de Deus, ela tem um lugar central no culto ao Senhor. E eu quero compartilhar com alguns irmãos. O Senhor ele sempre fala muito conosco. Várias vezes acaba ministrando o mesmo texto. Talvez você já se pegou assim, sendo ministrado várias vezes por um texto. E eu gosto disso porque nós vemos que a palavra de Deus, ela se renova. É gostoso quando você ouve o mesmo texto e você ouve coisas preciosas que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu quero falar sobre um texto conhecido de todos e de nós nesses últimos dias. Você que trouxe a sua Bíblia aqui, você que está aí na sua casa com a sua Bíblia, abra lá no livro Evangelho segundo Lucas. E aqui tem uma parábola conhecidíssima, capítulo 15, versículo 11. Talvez a parábola mais conhecida de todas está aqui nesse Evangelho. Quem encontrou diz amém. Glórias a Deus. Parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Eu quero ler o texto juntamente com você. Vou ler alguns versículos, vou ler até o 24. Preste muita atenção. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E por isso até aqui de momento, feche os teus olhos mais uma vez. Seu Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e louvor, Pai. Só Tu és digno, Jesus, de receber nossa vida, o nosso culto nessa noite, Pai. Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra liberada, te louvamos por esse culto até aqui. Pai amado, por esse período de louvor, pela Tua presença. Pai amado, e nessa hora a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa tocar os nossos corações, possa tocar aqueles que estão nos assistindo na sua casa, aqueles que fazem parte dessa família, aqueles que estão nos acompanhando, amigos e irmãos. Pai amado, que essa palavra possa ministrar o nosso coração. Senhor amado, nós estamos aqui porque queremos o Senhor. Pai amado, que o Senhor possa liberar algo vivo do céu sobre nós nessa noite, Pai. Algo que produza mudança, algo que produza, Senhor amado, um posicionamento, algo que produza, Pai amado, Senhor amado, uma direção, Pai amado, para que nós possamos avançar e caminhar em Ti, Pai. Pai amado, nós te louvamos por esse banquete nessa noite. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez, que toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ti. Obrigado, Pai amado, por usar esse vaso de barro nessa noite. Que o Senhor possa transmitir aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. Nós te damos toda a honra e glória. Muito obrigado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então aqui está uma parábola muito conhecida. A parábola do filho pródigo, ou do filho perdido. Eu creio que todos aqui já ouviram. Talvez já ouviram várias vezes. Eu até ministrei esses dias, pelo menos 2 vezes nos últimos meses, a respeito dessa parábola. É interessante que o Senhor ministrou algo diferente no meu coração nessa noite de hoje. Eu já falei sobre o irmão, já falei sobre o filho, já falei sobre a imaturidade deles. Mas uma coisa que nesses dias ela tem inquietado o meu coração é a respeito das nossas escolhas, a respeito das nossas decisões.
Sabe, nós estamos chegando em um período, já que estamos nos aproximando do final do ano de 2020, nós estamos passando por momentos de mudança como igreja, alguns de mudança em relação aos seus trabalhos, alguns de mudança em relação a tantas coisas, e nesses dias é importante nós atentarmos para tantas mudanças, as decisões, elas são muito importantes, elas podem fazer a diferença nesse momento. Me vem a história, uma ilustração muito interessante, talvez você já tenha ouvido falar. Disse que tinha um jovem e ele querendo pegar o seu mestre, ele encontrou um filhote de passarinho no chão, ele pegou aquele filhote de passarinho e falou assim: hoje eu vou pegar o meu mestre. Eu vou pegar esse filhote de passarinho, eu vou colocar ele na minha mão e eu vou chegar para ele e vou falar para ele: olha, esse daqui que está na minha mão está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu vou apertar ele um pouquinho e vou matar ele, aí eu vou pegar ele. Se ele falar, né, que está morto, como um passarinho está vivo, eu vou mostrar para ele que está vivo e assim eu vou conseguir pegar ele. Aquele jovem todo empolgado, ele chegou então para o seu senhor, diante do seu senhor com um passarinho na mão, fechou bem as suas mãos e falou assim: mestre, o que eu tenho aqui nas mãos? O mestre olhou e observou e viu algumas penas que saíam assim. Falou assim: você tem um filhote de pássaro na mão. Ele disse assim: muito bem, mestre, eu te pergunto, esse passarinho está vivo ou esse passarinho está morto? Aquele mestre rapidamente respondeu assim: isso depende de você. Isso depende de você. Então, as nossas decisões, elas fazem a diferença nas nossas vidas. Parece praxe isso, mas tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é colheita e resultado daquilo que nós plantamos atrás. Talvez há 5, há 1, há 10, há 20, há 30 anos. Nós estamos colhendo coisas que nós plantamos. E esse texto, ele, dentre muitas coisas, é claro que aqui está uma parábola de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Outra história eu já contei, já expliquei essa parábola em outras ocasiões, de um jovem que ele decidiu pegar a herança que era dele e do seu irmão, mas o seu pai ainda estava vivo. Ele decidiu, conversando com o pai, de que ele queria a parte da herança que lhe cabia. Ele queria a metade dele e ele queria então aproveitar a sua vida, viver a sua história, as suas coisas, longe da presença do pai. E aí então, você conhece a história, nós acabamos de ler, você vai ver que o pai então ele faz isso, ele divide a herança e a palavra diz que algum tempo depois aquele jovem pegou a herança e ele então foi para uma terra distante. Ele não simplesmente estava contente em pegar o que era dele e viver a sua vida, mas ele precisava viver longe, para que ninguém tivesse notícia, para que ninguém pudesse importuná-lo, nem saber da vida dele do que estava acontecendo. E nós entendemos então algumas coisas com essa parábola em relação às decisões. A primeira coisa que nós entendemos é que as nossas escolhas, elas vão determinar as circunstâncias que nós vamos viver. As nossas escolhas vão determinar o que nós vamos viver. Entendo que aquele jovem, primeiramente, ele decidiu no seu coração: eu não quero mais ficar onde eu estou. Aqui onde eu estou não serve mais para mim, eu não estou contente aqui, eu preciso sair desse lugar. E uma coisa que eu tenho entendido nisso é que a nossa vida, ela nunca vai mudar, a não ser quando nós entendamos que nós mesmos criamos as nossas circunstâncias. Eu sei que é muito fácil nós culparmos outras pessoas. Eu sei que é muito fácil nós colocarmos a culpa nas circunstâncias propriamente ditas. Tem muitas pessoas que elas culpam o patrão, elas culpam o funcionário, elas culpam o companheiro de trabalho, elas culpam os pais, culpam o governo, culpam o diabo e muitas pessoas, por incrível que pareça, culpam até mesmo Deus. Achando que todas essas pessoas, de uma certa forma, elas são responsáveis por aquilo que elas estão vivendo ou passando. Mas poucas pessoas têm a coragem de admitir que muitas vezes nós nos equivocamos naquilo que nós escolhemos. Muitas vezes nós decidimos errado. Muitas vezes nós plantamos errado. A própria palavra do Senhor diz que o Senhor ele nos permite que nós venhamos plantar aquilo que nós quisermos. Mas nós vamos colher o que nós plantamos. O Senhor diz: olha aqui, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também vai ceifar. Isso ele também vai colher. Então, se nós plantarmos na carne, a palavra de Deus, Paulo diz: olha, se vocês plantarem na carne, vocês vão colher na carne. Mas se vocês plantarem no Espírito, a recompensa será no Espírito. E apontando aí para a vida eterna, Paulo diz. Então, olha só que coisa forte. Esse jovem, ele tomou a decisão. E ele falou assim: olha, eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou embora. Ele decidiu se afastar. Quantas pessoas, irmãos, nesses dias, têm decidido se afastar da casa do Pai?
Quantas pessoas têm decidido se afastar daquilo que produz vida e preferindo andar de acordo com os seus próprios pensamentos, com o seu próprio entendimento, mal entendendo eles que eles vão colher o fruto da sua decisão. Nós estamos perto de decidir algumas coisas em relação à nossa cidade, à prefeitura da nossa cidade, aos vereadores da nossa cidade. Então, nós vamos tomar decisões importantes, entendendo mais uma vez que tudo isso é importante, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Eu estava refletindo sobre isso nesses dias, abro um parênteses aqui. Eu estava refletindo sobre isso, a própria palavra de Deus diz que é para nós orarmos pelos nossos governantes. Porque se um justo for colocado no governo, haverá um tempo de paz sobre o lugar onde ele for estabelecido. É para nós orarmos para que eles possam governar bem, com sabedoria. Então, quantos que estão me ouvindo, quantos estão que já oraram pelas eleições que nós teremos no próximo dia 15, se eu não estou equivocado? Nós vamos ou mudar ou continuar o governo da nossa cidade. Isso é muito importante para nós. Então, algo que nós precisamos nos atentar é que toda decisão vai trazer uma consequência. Aquele jovem, ele achou que o melhor que ele pudesse fazer na vida dele era se afastar da casa do pai. É interessante que ele não somente queria se afastar da casa do pai, ele queria ter o controle da sua vida. Ele não queria ser controlado por ninguém. A história diz que ele era o mais moço. Com certeza ele teria que obedecer o seu pai, e ainda assim o seu irmão, como sendo o mais velho, também teria autoridade sobre a vida dele. Mas a decisão dele foi: eu não quero ser governado por ninguém. A palavra de Deus diz que há um sério risco quando nós decidimos andar pelo nosso próprio entendimento e não deixamos que o Senhor venha guiar os nossos passos. A própria palavra de Deus diz que o Senhor e a sua palavra são lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A própria palavra de Deus diz que é para o homem entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, porque ele vai fazer o mais. Ele vai fazer sobressair o sol como a luz, o seu direito como o sol no meio-dia. Isso é algo precioso para nós. Quando nós confiamos a Deus, o nosso futuro, a nossa vida, as nossas coisas, nós temos a maior chance da nossa vida de acertar. Mas quando nós decidimos o oposto, decidimos caminhar na contramão daquilo que Deus diz, na contramão daquilo que Deus falou, na contramão daquilo que Deus estabeleceu, nós corremos um sério risco de que as nossas decisões possam nos levar para circunstâncias terríveis. Quando nós olhamos para esse jovem, a palavra diz que esse jovem ele saiu com muito dinheiro no bolso. Ele saiu com metade da herança do seu pai. Ele saiu com uma boa condição. Quando você vai ler lá na frente, você vai ver que o irmão, questionando o pai, ele vai dizer: como é que vem esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes? Lá no versículo 30 do capítulo 15 que nós temos. Então ele simplesmente achou que ele, sendo o senhor da vida dele, ele podia fazer o que ele quisesse com o dinheiro que ele tinha. Mal ele sabia que ia acabar. Tantas pessoas que nós já vimos, eu já até citei isso em outras ministrações, já vimos reportagens de pessoas que ganharam na cena e perderam tudo que ganhou. Desperdiçaram aquele prêmio que muitos almejam. Muitas pessoas sonham de ganhar na Mega Sena ou em ganhar em qualquer outra coisa, por causa do dinheiro, da instabilidade que isso dá. E pessoas que ganharam e desperdiçaram tudo que tinha. Perderam toda a riqueza que ganhou, por causa que as decisões e as escolhas que ela fez, ela talvez não refletiu sobre aquilo. Talvez aquilo não foi passado pelo crivo da vontade de Deus sobre a vida dela. Sabe, nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. Porque as nossas decisões vão refletir sobre todos nós. Eu não preciso nem trazer muitos textos, a palavra de Deus é cheia de textos que vão falar sobre isso, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Um dos exemplos claros é a história de Jonas. Quantos aqui já não ouviram a história de Jonas? Jonas, ele tinha uma missão. A missão dele era ir e pregar a cidade de... Quem se lembra aqui? Nínive. A palavra de Deus diz que ele foi, dispôs-se, decidiu. Eu imagino alguém olhando e falando: olha, Deus falou com Jonas lá. Vai ele. Levantou-se, trocou de roupa, fez a sua mala. E ele partiu. Chegando no porto, ele falou: agora, em vez de eu ir para onde Deus mandou, eu decidi, eu vou para Tarsis. Eu vou fugir daquilo que Deus falou. E você já conhece a história. Deus foi misericordioso. Ali é uma expressão da graça. Deus guarda Jonas 3 dias no ventre da mulher. Podia ter morrido no mar. A palavra de Deus diz que
quando ele estava na embarcação, a embarcação começou a sofrer algumas avarias por causa do mar que começou a se levantar. E aí todos que estavam no barco começaram a sofrer por causa da decisão de Jonas. Eles começaram a jogar as bagagens no mar, começaram a jogar as coisas que estavam no navio no mar, e Jonas estava tranquilamente dormindo no porão. Eles vêm, chamam ele e falam: alguma coisa está errada, você está dormindo aí, está tudo tranquilo? Com certeza alguém está amaldiçoado nesse barco. Alguém foi contra o Senhor, lançar a sorte, caiu sobre quem? Jonas. Aí Jonas vai e conta a história, e fala: Jonas, não tem jeito, nós vamos ter que lançar você no mar. Você é o cara que está errado, a tua decisão foi errada. O navio estaria tudo bem para chegar em Tarsis se não fosse Jonas na embarcação. Mas porque Jonas estava errado, a sua decisão ia contra aquilo que Deus havia planejado. Então Jonas trouxe um problema para todos aqueles que estavam juntos. E você conhece a história, lançaram Jonas no mar. E a palavra diz que a tempestade fez o quê? Cessou. Entenda que muitas tempestades nas nossas vidas, ela vem por causa das nossas decisões. Por causa daquilo que nós escolhemos, ou por causa daquilo que nós somos omissos, porque a omissão também é uma decisão. Nós precisamos aprender e ouvir a voz de Deus e saber o lugar onde o Senhor tem nos colocado. Saber que nós estamos no Senhor e esse é o melhor lugar para estar. Nós muitas vezes falamos: eu quero estar no centro do coração de Deus, no centro da vontade de Deus. E entenda, isso é um lugar onde nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Aquele jovem estava na casa do pai. Aquele jovem tinha tudo para dar certo, para ser um homem bem-sucedido e para, no final da sua história, para que ele pudesse herdar, assim com seu irmão, tudo aquilo que já era dele. Tudo aquilo que já era herança dele. Mas a decisão dele levou ele a viver algumas circunstâncias que, se não é a graça de Deus expressa na presença do Pai, ele jamais teria tido uma continuação boa na sua história. Aquele jovem gastou tudo que ele tinha. Gastou toda a sua riqueza. Né? E eu te pergunto nessa noite, a tua escolha, dia após dia, ela está baseada na tua vontade, nos desejos da tua alma, ou elas estão baseadas naquilo que é a vontade de Deus para a tua vida? Naquilo que a palavra de Deus diz para nós, naquilo que o manual que o Senhor deixou está nos dizendo. Quantas enrascadas eu e você já não entramos porque nós escolhemos coisas erradas. Escolhemos caminhos errados. Né? Então isso é algo que nós precisamos refletir nessa noite. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Muitas vezes nós baseamos sempre a nossa decisão em coisas que são passageiras, terrenas. Quando na verdade o nosso foco deveria ser naquilo que é eterno. Será que essa minha decisão ela vai agradar a Deus? Será que essa minha decisão ela vai fazer com que eu ande em relação a tudo aquilo que Deus tem preparado para mim? Sabe, irmãos, Deus tem promessas para a minha vida, assim como Deus tem promessa para a sua vida, para você que está me assistindo. Deus já liberou palavras sobre você e muitas vezes nós acabamos que não entendemos algumas coisas e acabamos decidindo por ir por outros caminhos. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm se desviado do caminho do Senhor? Que tem deixado de viver a verdade da palavra, aquilo que Deus já falou, pessoas que estão colocando em risco o seu casamento, pessoas que estão colocando em risco a sua família, por causa das decisões que tem tomado, não se preocupando com as consequências. Saiba disso, tudo aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Todo pecado tem uma paga, tem um salário. O salário do pecado é morte. Mas existe a outra parte, o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna em Cristo Jesus. Isso fala de escolha. Né? Então nós temos baseado as nossas escolhas no quê? Nós temos orado para tomar decisões. Irmãos, tem coisas que vão determinar o nosso futuro. Vai determinar o futuro como igreja, vai determinar o futuro teu como ministério. Talvez como ministro, como discípulo. Talvez vai determinar o teu futuro como empreendedor. Vai determinar o teu futuro como nos teus estudos, na tua carreira, enfim, no teu casamento, na educação dos filhos. Qual decisão nós temos tomado? Quantos aqui têm parado para orar, pelo menos diante das circunstâncias, diante das coisas, dos desafios que estão por vir, das decisões que precisam ser tomadas? Nós muitas vezes compartilhamos tantas coisas e lamentamos tantas circunstâncias, mas deixamos de levar para aquele que pode nos ajudar nas circunstâncias.
que pode trazer luz para o nosso caminho, que pode trazer direção para a nossa vida. Isso é algo muito importante, irmãos, porque uma coisa que é triste é você ter que voltar, como diz o mundo, correr atrás do prejuízo, sim ou não? Voltar para trás é algo muito ruim. Imagine só que esse jovem estava ali, e com certeza a palavra de Deus diz que ele cai em si, mas ele caiu em si no pior estado dele. A Bíblia diz que ele não tinha mais o que fazer, não tinha dinheiro. Você sabe, não sei se eu falei isso em alguma das outras ministrações, para um judeu, pior coisa que existe para um judeu é esse trabalho, de cuidar de porcos. Aquilo era uma humilhação para um judeu. Aquilo era algo terrível para um judeu. O judeu jamais poderia se ver nessa condição, ainda mais alguém que tinha posses como aquele jovem. E a Bíblia diz que ele foi para aquele lugar. Ele chegou com os cidadãos daquela terra, o qual mandou ele para cuidar, apacentar os porcos. E a palavra de Deus diz que ele chegou a uma situação tão extrema que ele não tinha nem o que comer. A decisão que ele tomou levou ele a perder tudo, não tinha nem alimento. Tem pessoas que falam assim, se eu tiver só o que comer e vestir já tá bom, ele não tinha nem para comer. Ele chegou num extremo terrível. E a Bíblia diz daí, versículo 17, e tornando em si, caiu a ficha. Uau, isso é maravilhoso, porque muitas pessoas não caem a ficha e elas vão até o fim naquela decisão, sofrem a consequência, muitas pessoas morrem naquela consequência. Mas esse jovem, ele caiu em si. Caiu em si. Falou, poxa vida, os empregados do meu pai. Olha, os empregados do meu pai têm comida, pelo menos. Abundância de pão. E eu aqui, passando fome. E aí ele toma uma decisão. Eu vou me levantar. Eu vou ir ter com meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o Senhor. Eu errei. Sabe, eu penso que uma das maiores virtudes que nós podemos ter quando nós nos equivocamos é reconhecer que nós erramos. Isso é uma dificuldade do ser humano. O homem não gosta de reconhecer que está errado. Muitas vezes nós brigamos estando errado para ver se nós conseguimos pelo menos empatar a situação. Sim ou não? Porque ninguém quer perder. É melhor ficar 1-1 do que levar de 1-0. Ou de 4-1, alguns entendedores vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão de perder. Aquele jovem, ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar, pelo menos para ser empregado dele. Porque ainda assim, lá na casa do pai estava melhor do que onde eu estou agora. Que percepção maravilhosa de alguém que reconhece que está errado, que se arrepende e que deseja viver algo poderoso em Deus de novo. Sabe, isso me traz aí na minha mente, no meu coração, quão grande é o amor de Deus, quão precioso é o Espírito Santo dentro de nós. Mesmo nas decisões equivocadas, o Espírito Santo está ali para nos convencer e nos ajudar, para nos fazer lembrar de que nós estamos errados e nós precisamos voltar para o caminho do Senhor. Talvez o diabo estava acusando ele, porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Mas naquele momento ele cai em si e ele fala, eu vou voltar para lá. Muitas vezes quando nós erramos a nossa decisão, o diabo é o primeiro a vir nos acusar, tá vendo? Errou. Abro um parênteses aqui, já falei isso muitas vezes, não me canso de falar. Um jovem disse que ele estava passando perto de uma ponte, ele viu o diabo preparando uma forca ali. Ele falou assim, mas o diabo, o que você está fazendo? Ele falou, vou me enforcar, porque é tudo eu, não aguento mais esse negócio. E muitas vezes nós fazemos isso. Até o diabo duvida das coisas que nós decidimos e decidimos ir até o fim, ainda culpamos ele. E aí aquele jovem decide voltar para a casa do pai. E você conhece o resto dessa história. Ele volta para a casa do pai. Ele decide por voltar para o lugar de onde ele tinha saído. E isso me remete a um ponto muito precioso. De que nenhuma mudança acontece na nossa vida sem que haja dor. Aquele jovem precisou chegar no momento mais baixo da sua vida. A dor dele, eu talvez imagino cada dia que ele passava fome, cada momento lembrando do banquete da casa do pai. Se os empregados tinham abundância de pão, imagine os filhos. Talvez aquilo doía demais no coração dele. A vergonha de um dia ter que voltar e falar, pai, olha,
diante de todos os empregados, alguém que saiu cheio de dinheiro, com muita perspectiva de futuro, e voltar para trás agora com uma mão na frente e outra atrás. Talvez isso doeu no coração dele. Sabe, nós estamos para mudar, e toda mudança, ela traz consigo crises. Traz consigo circunstâncias. Estava falando aqui antes de nós começarmos com o pastor Gustavo, comentando com ele algumas coisas que nós vamos ter que fazer no nosso local. Novas pressões, novas perspectivas e coisas. Tudo aquilo que nós vamos fazer vai gerar uma certa pressão. Aquele que está buscando somente um conforto para avançar vai ter dificuldade. Aquele jovem, no momento da pressão, ele caiu em si e lembrou, olha, eu preciso voltar. Tomou uma decisão. Pensou sobre aquilo e falou, vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar porque eu preciso. Sabe o que é interessante, irmãos? Uma frase que um dia marcou a minha vida. Alguém um dia falou assim para mim, pastor, você nunca vai mudar quem você é, até você perceber quem você pode ser, ou quem você poderia ser. Eu lembro de uma vez na célula, quando nós fizemos uma pergunta, como que você se imagina daqui 5 anos? E muitas pessoas falaram muitas coisas, sabe por quê? Porque se você não tem uma imagem, uma perspectiva de você na frente, você não vai conseguir tomar decisões importantes e necessárias para que você chegue aonde você idealizou chegar. Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos entender isso. Pessoas que muitas vezes ficam dando voltas na sua vida. Parece que nunca consegue concluir coisas, nunca consegue avançar em coisas. A decisão dela sempre é tomada e ela fica dando voltas. Nós precisamos perceber isso. Onde nós vamos chegar? Colocar diante de Deus isso. E algo maravilhoso, irmãos, é que esse jovem, ele decide por isso. Ele fala, olha, na casa do meu pai posso ser pelo menos empregado. Já vai estar bom para mim, mas a perspectiva é melhor do que onde eu estou. E quando ele chega, eu quero falar 2 pontos sobre o pai. Quando ele chega, uma coisa maravilhosa que acontece é que quando ele fala, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, versículo 21, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Em outras palavras, pai, ele já tinha colocado aquilo que ele havia planejado antes de sair de onde ele estava. Pai, eu quero ser o teu empregado. Eu te peço perdão porque eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, mas eu não sou digno mais de ser teu filho, eu quero ser empregado agora. E aí eu vejo a resposta do pai e a resposta de Deus para nós. O pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti ele, coloca um anel na mão, sandália nos pés. O bezerro que estava cevado, preparado, traz esse bezerro. Nós vamos fazer uma grande festa aqui. Deus, ele nunca consulta o nosso passado para determinar o nosso futuro. Isso é maravilhoso. O pai não chegou e falou, filho, vem cá, conta para mim aqui. Eu quero que você me fale aqui, o que você gastou esse teu dinheiro? No que você torrou ele, a herança, o que você fez de errado, me fala porque eu preciso te punir. Eu preciso agora dar uma punição para você. Eu preciso agora colocar você de castigo. Nós vamos ter que fazer um negócio. Você volta para casa, você voltou para casa do pai aqui agora, mas agora eu preciso dar uma disciplina para você. Eu preciso agora colocar, ele não fez isso. O pai não consultou o passado dele. O pai simplesmente o recebeu de volta, reconheceu o arrependimento genuíno dele e falou, esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Reviveu. Olha que coisa preciosa. O pai não determinou o futuro do jovem baseado nos erros dele. Ele não falou, não, você fez tudo, você torrou metade do que eu tinha. A outra metade está com o seu irmão. Então, por isso, você precisa pagar por isso agora. Quantas vezes nós ficamos presos ao nosso passado e atrapalhamos que Deus produza aquilo que nós precisamos para o nosso futuro? Quantas pessoas que ficam presas às circunstâncias, sabe uma coisa que é algo muito comum ver no meio cristão, é que muitas vezes nós temos essa ideia do mundo.
de falar assim, ah, se eu pudesse voltar atrás e mudar algumas coisas. Sim ou não? Ah, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás e decidir isso dessa forma. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos meses? É que isso não é certo. Isso não é nem de Deus. Isso nos faz a pensar em algo que nós nunca vamos poder fazer. Ninguém vai poder voltar atrás. Ninguém vai poder. Aquele jovem não podia voltar atrás e falar, pai, olha, esquece, apaga tudo que eu fiz, eu não vou mais sair daqui, eu vou fazer diferente. Tem um filme que eu gosto muito, eu já falei sobre esse filme, Questão de Tempo. Se você quiser, assiste lá, é um filme muito bacana. E ele conta a história de um rapaz que pode voltar no tempo, e é até engraçado porque ele vai conhecer uma jovem e ele dá muita mancada na conversa com a jovem. Ele precisa voltar umas 20 vezes para poder arrumar a conversa até que o negócio acerta. E muitos cristãos ficam nessa pira de achar que, se eu pudesse voltar. E é por isso que nós vemos muitos cristãos depressivos hoje. Porque ele quer voltar no passado dele para acertar coisas. E nós não podemos voltar atrás para acertar nada. Já percebeu que quando Paulo escreve as suas cartas, tudo que Paulo direciona em relação a Cristo, a Deus, ao ministério, ao chamado, ao propósito, é tudo para frente. Deus ele não vai fazer mais nada no nosso passado, porque não tem volta atrás. O passado passou, se você está em Cristo, ele foi apagado, agora a nossa história pela frente, ela está sendo escrita. Aquilo que nós ainda vamos viver nos próximos 1, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80 anos, isso está pela frente, não tem como a gente voltar mais um dia para trás, o que passou ontem já foi. Ficou para trás, mas muitas pessoas ficam presas ao passado. Agora imagine o filho. O pai deu uma grande festa. Aí o filho fala, pai, não precisa fazer festa. Poxa vida, para que fazer festa? Eu acabei com tudo, pai, você não está entendendo, não precisa fazer nada. Mas ele não entendia o que o pai estava querendo dizer. A vida que o pai estava dando para ele era dali para frente. Já não importava mais o que havia passado. Já estava perdoado. O filho já havia reconhecido. O passado já havia sido apagado no coração do pai. O pai já estava olhando para o filho na frente, para aquilo que ele iria se tornar, não para aquilo que ele era. Assim nós precisamos entender. Existem muitos filhos que têm rejeitado a festa do pai. Porque ficam presos no passado. Deus, mas eu fiz isso ontem. E sabe o que acontece? Que quando nós fazemos isso, a gente não avança. Porque nós não conseguimos crer no perdão do Pai. Não conseguimos crer na graça de Jesus. Não conseguimos crer na vida nova que Ele tem para nós. E ficamos presos nas coisas que estão passadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está na frente. Paulo fala, olha, nós esquecemos as coisas, lá em Filipenses diz isso, 4:13, se eu não me engano. Nós deixamos as coisas que para trás ficam e nós fazemos o quê? Nós avançamos para o alvo. O alvo não ficou atrás, o alvo não está dos lados, o alvo está na frente. Há um propósito, deixa as coisas que passaram, aceita a festa, aceita a vida, aceita o que Deus tem. Muitos cristãos falam, ai pai, mas eu não sou digno. Não, nós não somos dignos de nada. Pai, mas eu não mereço isso. Não posso, eu não mereço. Pai, não me dá que eu não... Isso não é humildade, irmãos. Não rejeite aquilo que Deus tem para te dar. Se Deus falou que vai dar, se Deus vai fazer, se Deus está te dando uma nova oportunidade, abraça isso, aceita, vai para frente. Desenvolve aquilo que Deus tem, porque o tempo está se findando. As coisas estão afunilando. Aceita, vive uma vida. Toma a decisão de buscar Deus. Toma a decisão de andar com Deus, de conhecer Deus, de crescer em Deus, de desenvolver o teu ministério, de avançar, de viver a vida da igreja, de viver o teu propósito em Deus, de fazer a diferença. Decida isso hoje. Não fica pensando naquilo que podia, deveria ou já foi, porque isso já ficou para trás. Aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos viver essa realidade, porque nós não temos outra oportunidade de vida. Esse jovem só tinha uma história para escrever. Ele já tinha desperdiçado uma parte, mas ele sabia que ele não poderia desperdiçar o resto da sua vida. Ele precisava abraçar aquilo que o pai tinha, e ele recebe aquilo, veste a roupa, põe a sandália, sela com o anel, vai para a festa, desfruta da festa, porque é o banquete preparado de Deus para aquele que se reconcilia com Ele, para aquele que decide viver uma vida com Ele. Nós precisamos entender isso. O pai, em vez de dar ao filho o que ele merecia, isso que é maravilhoso para nós. O pai, em vez de dar ao filho o que ele merecia, ele deu o que ele nunca poderia receber de outra forma. Ele deu a herança de volta.
aquele filho, ele recebeu uma nova oportunidade, uma nova herança. Jamais poderia pagar. Jamais poderia pagar. E eu quero fechar essa ministração dizendo para você algo. A bênção de Deus não é para quem merece, mas é para quem confia na graça de Deus. Eu vou repetir. A bênção de Deus não é para quem merece, mas é para aquele que confia na graça. Quando ele chega na casa, o jovem provavelmente não se sentia digno daquilo. Ele diz para ele: pai, não sou digno mais de ser chamado filho. Não me chama de filho, chama de servo, de qualquer outra coisa. Não me sinto digno. Só empregado para mim dá bom. Mas o pai dá uma demonstração de amor, porque não existe ex-filho. Existe ex-drogado, ex-prostituta, ex-pecador. Ex-filho não tem. E aí então, quando ele pede a herança para o pai antes do pai morrer, lá no começo da história, e sai, nós talvez não tenhamos como imaginar o pecado naquela circunstância maior do que esse. Pai, como o senhor não morreu, eu quero viver minha vida, me sinto preso, quero a minha parte de herança para ir embora, o senhor estando vivo ainda. Termina a sua vida aí, que eu vou desfrutar da minha, que ainda está muito longe para acabar. Agora, quando o pai o avista de longe, a palavra de Deus diz que o pai corre, abraça, beija, sente o seu filho de novo e mostra o seu amor para com o filho. Isso é algo precioso para nós. Porque muitos de nós, muitas vezes, achamos que é difícil que o pai venha se alegrar conosco. Por algumas circunstâncias que nós já fizemos. Que nós venhamos participar dessa comunhão. Mas é exatamente isso que nós vimos. É de que o pai se alegrou com aquele filho que havia retornado. Porque um filho nunca deixa de ser filho. Ele sempre vai ser filho. Ninguém merecia menos uma festa do que aquele jovem. Ele fez tudo para merecer a justiça do pai. Assim como nós. Está se identificando? Nós muitas vezes fazemos coisas que merecemos, talvez, a justiça de Deus sobre nós. Mas quando nós fazemos como esse filho, reconhecemos. Então, ao invés disso, nós recebemos a bênção de Deus. Recebemos a vida de Deus. Porque ele acreditou na graça do pai, quando ele resolveu voltar para casa. Ele falou: meu pai é tão bom para os funcionários, eu quero ser somente um funcionário. Mal ele sabia que a graça do pai não tinha ele como um funcionário, mas sim como o filho que ele era. Quantos estão entendendo nessa noite? Se a tua decisão te levou para longe, se a tua decisão te afastou de Deus, se a decisão de escolher os teus amigos para caminhar te afastaram de Deus, você vai ver que ele gastou dinheiro com as meretrizes, o povo daquela cidade. Você vai ver que a tua decisão hoje precisa te trazer de volta para Cristo. Precisa te trazer de volta para o propósito de Deus. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que precisaram decidir. Josué, diante do povo, falou: vocês querem servir a quem? Mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Decisão. Escolha. Escolha. Diante de reis, diante de se prostrar, diante de imagens, homens que decidiram: nós vamos para a morte. Mas a nossa escolha é essa, nós escolhemos pelo Senhor. Se ele vai fazer uma coisa, não é nosso problema. A nossa questão é a escolha. Deus vai fazer o restante. Talvez você está me assistindo, você que está aqui, talvez tomou decisões, se precipitou, talvez tenha pensado em decidir coisa. Eu quero te dizer algo nessa noite. Ore primeiro. Busca a direção de Deus. Busca o que Deus vai dizer em relação a isso. Busca o que Deus tem para a tua vida. Não deixe que nenhuma decisão tua te leve para trás. Te leve a viver circunstâncias que vão atrasar o propósito de Deus para a tua vida. Que vão atrasar as coisas de Deus para você. E sabe que mesmo diante dessas circunstâncias, Deus ele está observando as nossas decisões.
Deus está observando o nosso posicionamento. Esse é um tempo de nós nos posicionarmos. Esse é um tempo de nós decidirmos, nos levantarmos e dizermos: Senhor, eis-me aqui de volta. Eis-me aqui no propósito. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais viver, Senhor amado, andando em círculos. Eu não quero mais viver uma vida sem sentido. Eu quero escolher pelo melhor. Lá no começo, quando Deus chama o povo, Ele diz: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E eu dou uma dica para vocês: escolhe a bênção. Porque a bênção vai trazer um resultado que é bênção, mas aquilo que é maldição vai trazer um resultado terrível. Então escolha pelo melhor. Eu não sei qual é a decisão que você tem tomado, eu não sei qual é a direção que você tem decidido seguir, mas eu quero te dizer uma coisa: não existe direção que dê certo, que seja prazerosa e que te conduza à vida eterna, que não seja Cristo, que não seja o caminho de Deus, que não seja as coisas de Deus. Nós precisamos decidir nessa noite escolher ao Senhor e desfrutarmos daquilo que Ele tem para cada um de nós, porque Ele tem graça sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero encerrar com isso. Aonde as suas decisões têm te levado? A viver o melhor de Deus? A viver aquilo que Deus planejou para você? Ou as suas decisões têm te levado para longe do Pai? Para longe da casa do Pai? A desperdiçar a tua força, a desperdiçar o talento que Deus te deu, a desperdiçar o dom que Deus te deu, a tua juventude, como aquele jovem que estava desperdiçando a juventude dele, cuidando de porcos, já tinha gastado tudo, com coisas que não agradavam a Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa hora. E você que está aí na sua casa assistindo, feche os teus olhos aonde você está. Eu quero orar com você nessa hora. Diante dessa palavra, nós possamos escolher pelo melhor nessa noite. Lembre-se, a decisão está nas suas mãos. A decisão está em ti. Você escolhe. Deus não vai escolher por você, Ele vai te dar a direção. Mas a escolha é nossa, de andar pelo caminho que Ele colocar. O Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, sempre disse isso: aquele que quer vir, tome. Jesus não vai falar: não, aquele que quer vir após mim, eu vou levar a cruz. Vem cá, eu vou levar a tua cruz. Ah, não, aquele que quer vir, toma a cruz. Aquele que quer vir, nega. Aquele que quer vir, se posiciona. Porque é uma escolha a ser feita. Olha, escolha pelo Espírito, não escolha as coisas da carne. Se encha do Espírito. Isso é uma decisão. Então começa a falar com Deus. Só talvez você errou muito na tua decisão. E você precisa voltar para os caminhos, não é acertar as coisas que você fez. Precisa voltar para Cristo. Porque não tem mais volta atrás, no passado já foi. Ficou para trás. Mas há vida pela frente. Há uma história para se escrever em nome de Jesus. Fala com Deus nessa hora, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, está aqui teus filhos, Pai, está aqui o teu povo. Está amado, diante dessa palavra. Oh Deus, nós somos chamados, Pai, Senhor amado, a escolher o melhor em Ti. Pai amado, muitas vezes erramos nas nossas decisões porque decidimos baseado na nossa alma, Pai. Decidimos baseado no nosso próprio ego. Pai amado, não paramos para pensar que nós vamos escolher aquilo que nós decidimos, Pai. Nós vamos escolher o que nós plantamos, o que nós decidimos. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Nós possamos ser guiados pela Tua palavra, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Leva-nos nesse lugar, Pai, de conhecer a Tua vontade, de andar nos Teus caminhos, Pai. Jesus, ajuda-nos a escolher o melhor,
Senhor tem posto diante de nós vida e morte, bênção e maldição. Ah, Pai, nós queremos escolher o melhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Dá-nos força, Pai. Não queremos, Senhor, ter que ficar voltando atrás, errar, ter que ficar correndo atrás do prejuízo, Pai. Não podemos mudar mais nada do que passou. Ajuda-nos a escolher certo, Pai. Decidir, Senhor amado, corretamente. Confiar na Tua graça, que o Senhor jamais nos abandona. O Senhor jamais nos deixa. O Senhor jamais olha para o nosso passado. O Senhor apaga o nosso passado. O Senhor lança no mar, Pai amado, esquece daquilo. Obrigado, Jesus, porque nós confiamos na Tua graça, não merecemos nada mesmo. Confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. É uma música bem antiga que ela diz assim: se você souber, canta. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aceita, Senhor, declare. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Aleluia, nós escolhemos o melhor hoje, Pai. Ajuda-nos nas nossas decisões. Espírito Santo, ajuda-nos. Tua palavra diz que o Teu Espírito ia nos guiar toda a verdade, ia nos ensinar para tudo aquilo que precisamos, ia trazer a mente de Cristo sobre nós. Pai amado, que nós possamos estar conectados no Senhor, Pai amado. Colocando o nosso pensar nas coisas que são do alto, nosso coração na eternidade. Grava a eternidade nos nossos olhos, Pai. As nossas decisões não podem estar focadas somente naquilo que perece. Nós temos que focar naquilo que é eterno, Pai.
aquilo que, Senhor amado, não vai se corroer, não vai se perder, Pai amado, aquilo que não vai ser destruído, Pai amado, o ladrão não rouba, traça não corrói, Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai amado, que as nossas decisões possam nos levar para mais perto do Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. O pastor Gustavo aqui, a pastora Beth também pode vir, traz os elementos para nós da ceia, isso, e nós vamos participar desse momento de comunhão, pode vir, nós vamos participar desse momento de comunhão com a mesa do Senhor, fica aqui na frente, e hoje é um dia de nós partilharmos desse momento. Como eu falei para os irmãos alguns dias atrás, eu creio que essa vai ser a nossa última ceia aqui na minha casa. Talvez seja a última ceia que você também esteja partilhando na sua casa. Não é que nós vamos morrer tudo, não é isso. Mas é que no próximo mês nós estaremos, em nome de Jesus, partilhando da ceia, da mesa do Senhor, em família, na nossa igreja, no nosso local novo, em nome de Jesus. Amém? Então essa última ceia tem um significado especial. Primeiro porque eu estou aqui com uma parte da minha família, o pastor Gustavo está aqui junto, meus pais, meu sogro, minha sogra estão aqui também, na minha casa, e assim como você está reunido na sua casa. Então nós vamos partilhar desse momento em família. E quem sela tudo isso? Jesus. O momento para ser um momento de comunhão com o Pai. O professor diz que é a comunhão da mesa, a comunhão com o Senhor. O ponto principal não é somente o símbolo. O pão representa a carne, o corpo de Cristo que sofreu e que levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades. O sangue, o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós e selou uma nova aliança. E a palavra de então, vocês vão fazer isso todas as vezes que fizerem em memória dele. Então, que nós possamos trazer isso à memória e mais que isso, possamos ter essa comunhão com a mesa. Aquele que bebe, come o pão e bebe o sangue, tem parte com ele, tem comunhão. Jesus, ele desejou comer a última ceia, que era no tempo da Páscoa com os discípulos. Ele fala, ele desejou muito comer. Ele queria ter comunhão com eles, ele queria mostrar para eles o que iria acontecer. E nós estamos aqui partilhando desse momento, até que o Senhor volte, e nós possamos estar junto com ele, partilhando esse momento. Nós estamos aqui partilhando juntos, uma parte da família de Cristo que está reunida, como comunidade cristã, comunhão e paz. Então, que você possa partilhar desse momento. Que o Senhor possa produzir vida, comunhão em vocês. Que vocês possam ser avivados nessa hora, vocês possam ser tocados nessa hora. Saber que é para os filhos essa comunhão. Aquele que tem parte com ele participa. Então, se você vai participar nessa hora, está preparado aí, lembre-se disso. Você tem comunhão com ele. Você está selado por ele. Você pode ter esperança de que um dia você vai estar com ele. A vida eterna já foi ganha, já foi conquistada na cruz. Você já pode celebrar por isso. Você pode viver uma vida plena por isso. Saber que um dia você vai estar com ele na glória. Amém? Então eu vou passar a palavra para eles. Eles vão estar orando, agradecendo ao Senhor por isso. Passo a palavra para o pastor Gustavo. Ele vai estar conduzindo esse momento, orando pelos elementos, orando pelo pão, orando pelo cálice. E daqui a pouco nós vamos todos juntos participar dessa mesa. Amém? Pai querido, nós queremos, Senhor, nessa hora, Pai, colocar diante de Ti, Senhor, e consagrar a Ti estes elementos. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este cálice, este pão, e que quando nós participarmos, Pai, pela fé, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor, Pai, estará conosco. Que isso seja vida, Senhor, para nós. Que, Senhor, isso traga, Senhor, comunhão com o Teu Espírito, Pai. Nós possamos desfrutar o Teu melhor sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe esse elemento. E nós consagramos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Hoje cruz, serei ela um dia, como emblema de vergonha e dor.
essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. E a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Eu me alegro na cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos participar desse momento. Nós vamos fazer uma palavra de Deus, ela declara que eles, naquele dia, o Senhor Jesus, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu, ele disse que era o corpo dele que era entregue em favor de cada um de nós. Nós precisamos crer nisso. Jesus verdadeiramente morreu pelos nossos pecados. Nós somos libertos do pecado, da morte, da escravidão do pecado. Nós somos livres, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Toma posse nessa noite da vida de Deus, em nome de Jesus. Vamos participar do pão, amém? Da mesma forma, a palavra de Deus diz que o Senhor pegou o cálice e disse assim: o cálice no meu sangue. O cálice que representa a nova aliança no meu sangue. Então, aqui está um selo, uma aliança que foi feita. A primeira aliança já havia sido substituída por uma nova. Porque já não era mais sangue de animais, agora era o sangue do próprio Cordeiro de Deus, do próprio Filho de Deus, que havia de ser imolado, que havia de derramar seu sangue em favor de nós. Então, que nós possamos lembrar disso. Você e eu temos uma aliança com Deus. Uma aliança de sangue. O preço que foi pago, diz a palavra, foi o preço do precioso sangue de Cristo. Esse é o preço do sangue que nos garante a vida eterna. Vamos participar em nome de Jesus. Aleluia. 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 Agora adore o Senhor. Uma mensagem na cruz. Te adoramos, Jesus. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei uma coroa.
Obrigado, Jesus, pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, estava sentado à destra de Deus Pai, hoje reina sobre tudo e todos. Nome que está acima de todo e qualquer nome, nós te adoramos nessa hora. Obrigado. O Senhor nos deu uma esperança, um futuro, Pai. O Senhor nos deu uma eternidade, oh, plena contigo, Pai. Nós te adoramos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Não merecemos nada, Pai. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós estamos encerrando o nosso culto de hoje. Eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui. Deus abençoe, continue abençoando cada um de vocês. Quero agradecer aos irmãos que também estão nos acompanhando, a toda a família, comunhão e paz. Né? Nós estaremos todos juntos fazendo aquela festa. Literalmente vai ser um dia de grande festa. Prepare-se. Mais uma vez eu digo, crie expectativa no teu coração. Ore, busque, clame a Deus. Peça para que Deus possa nos direcionar em tudo aquilo que temos que fazer nesses próximos dias de reforma, de adaptação, enfim. Que nós possamos celebrar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tem casa nova, tem um novo tempo, tem novas expectativas, novas conquistas. Vamos avançar como filhos, como igreja. Se prepare, se posicione. Decida pelo melhor hoje. Decida isso em nome de Jesus. Glórias a Deus. Não se esqueça da nossa programação. Terça-feira, às 20 horas, nós temos ali oração na casa do Serginho e da Paty. Não falte, tem sido muito precioso aquilo que Deus tem feito ali. É o nosso clamor, a nossa oração. Temos vivido coisas que temos orado, que são frutos de oração. Temos visto os milagres de Deus, com curas, com sinais, com prodígios no nosso meio. Então, não falte. Você que está aqui, você é convidado a estar conosco. Você que está nos assistindo também. Amém? Na quarta-feira, a galera do cursão aí, pessoal que está inscrito no curso, nós temos aula, vamos terminar mais uma matéria. Logo estaremos começando outra e assim encerrando esse primeiro módulo nesse ano. Vamos fazer nossa formatura em dezembro, fazer uma grande festa também. Então, conto contigo na quarta-feira às 20h30. Estamos conectados lá. Amém? E na quinta-feira tem aí a célula. Você é convidado a estar ali, a participar na casa do pastor Gustavo, pastora Dani, a estar ali juntamente conosco, a celebrar o Senhor, a ter um tempo de comunhão, receber uma palavra de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E no próximo domingo nós teremos reunidos ainda pela live, mas já, em nome de Jesus, com a chave na mão, adequando o nosso local e nos preparando para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero dar um abraço a todos os irmãos que estão aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês aqui. E você que também nos assiste, faz parte dessa família. Um abraço de todos que estão aqui. Que Deus abençoe vocês. Uma semana abençoada para toda a família, comunhão e paz. E para todos os irmãos e amigos que nos assistem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Um abraço. Uma semana poderosa em nome de Jesus. Fique na paz. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau.